Olá pessoal, hoje a gente vai abordar o exemplo 3.5 do livro do CAST, que é o Distribution Systems Modeling and Analysis with MATLAB and Windmill. E essa parte aqui está dentro de uma disciplina de distribuição de energia elétrica. Bom, nesse nosso exemplo aqui, eu vou deixar em algum canto aqui algum card. Ele é o mesmo circuito do nosso exemplo 3.4 que a gente fez anteriormente, só que agora nós iremos abordar uma rede que é do tipo com cargas não lineares, rede radial com carga não linear. Então é o mesmo circuito, as impedâncias das linhas, o Z1, Z2, Z3 e o Z4 são os mesmos do nosso exemplo anterior. O que mudou aqui agora, que vai mudar tudo para a gente, é que agora as impedâncias das cargas são desconhecidas. O que a gente conhece agora é a potência aparente dessas cargas, que é dada em kV/A. Ou seja, essas cargas aqui agora são as cargas que a gente fala do tipo P, ou cargas de potência constante com a tensão aplicada nos seus terminais. E isso muda bastante coisa. Ele mantém que a tensão da fonte é igual a Vs, que é igual a 7.200 com ângulo zero, que é aplicado no nosso nó V1 aqui para a gente, que é esse nó aqui. E ele pede para assumir uma tolerância, um erro de 0,001. Por quê? Porque como são cargas de potência constante com a tensão, a gente tem que fazer um chute inicial de tensão e fazer o método interativo para poder encontrar qual é a tensão correta para ela, uma vez que a tensão no terminal VS aqui para a gente é uma tensão fixa, tranquilo? Vai entrar aqui em algum canto agora, ou vai estar na descrição do vídeo, um outro vídeo que aborda esses cálculos, a diferença entre eles, para cargas do tipo impedância constante com a tensão, corrente constante com a tensão e potência constante com a tensão. Lá eu abordo um pouco melhor essa questão desse tipo de carga aqui. Tal como foi pedido no exemplo 3.4, ele também quer saber quem são as tensões nodais, as correntes de carga e as correntes de linha. Nesse exemplo aqui, só para poupar tempo, não ficar muito longo esse exemplo, eu fiz algumas modificações. A primeira modificação que eu fiz, eu vou destacar aqui, é que o exemplo do livro, o erro dele é 0,0001, certo? Eu troquei para 0,001, tranquilo? Vai ficar menos iterações a serem feitas. Além disso, eu vou pegar esse exemplo aqui para a gente e eu vou simplificar ele para poder facilitar a minha vida para fazer aqui o exemplo, mas que não vai prejudicar para vocês a didática, o entendimento de como fazer um cálculo desse tipo na mão. Porque, de fato, quem vai calcular isso aqui é uma rotina computacional, mas é importante que pelo menos uma vez na vida a gente faça um cálculo desse tipo para tentar entender o que acontece por trás de um programa de computador ou de uma rotina computacional, tá? Então, as nossas considerações aqui, ou adaptações que eu vou fazer, eu vou retirar essas, no caso, desse lado para cá. Então, essa parte, tudo aqui que eu for colocando agora em amarelo, eu vou retirar do circuito. Então, eu vou recair num circuito que vai ter essa forma aqui agora. Então, eu vou conhecer a meu Z1 e meu Z2, aqui para a gente, certo? E vou ter agora somente a carga Z2, ZL2 e ZL3. Tranquilo? Bom, vamos iniciar então essa questão aqui a fazer. Da mesma forma que a gente fez lá, por exemplo, 3.4, a gente vai adotar aqui que a nossa corrente, a premissa, a corrente inicial I1 e I2 é igual a zero, e a gente vai jogar essa tensão do terminal 1 lá para o terminal 3. Vamos fazer esse avanço de varredura direta aqui para a gente. Então, a gente vai preencher, no primeiro momento, que a tensão VS é no 1, também VS no 2 e o VS no 3. E a gente vai fazer agora o de trás para frente, ou varredura indireta, ou backward sweeping, para poder agora encontrar quem são essas correntes que estão no nosso alimentador. Certo? Então, a nossa ideia aqui é aplicar o algoritmo, o LIT, ou também o BFS, que é o Backward Forward Sweeping, ou varredura direta e indireta, uma tradução um pouco mais livre para o português. Bom, então, nossa primeira
consideração aqui agora, a gente vai dizer que a tensão V3, eu vou colocar aqui a tensão V3.1, que é a primeira interação nossa, ela vai ser igual à tensão VS, que é a tensão da fonte, e ela vai ser igual a 7.200 com ângulo 0 volts aqui. Tranquilo? Nosso primeiro passo é esse. Bom, a nossa corrente 3, então, que é a corrente IL3, melhor falando, que é a corrente que está ali no nosso, associada a essa carga, pela potência, a gente pode descobrir ela como sendo a potência da carga, então vai ser o nosso SL3, pela tensão aplicada na carga, e isso aqui, obviamente, é o conjugado. Lembrando que potência monofásica, né, aparente, ela é igual ao V vezes o conjugado. Desculpa, o S é igual ao V, que é a tensão, vezes o conjugado aqui da corrente. Então, quando eu pego essa expressão aqui e reorganizo ela para colocar a corrente em evidência, a gente vai ter que ambos, tensão e potência, vão estar conjugados também. Bom, aqui nesse caso específico, a nossa potência trifásica, se a gente voltar, potência monofásica, se voltar no slide anterior, ela é 825, parte real, mais um J400, que é a parte imaginária, e aqui embaixo vai entrar o nosso ângulo, nossa tensão inicial, que é 7.200, vou suprimir aqui o ângulo, né, conjugado. Então, o nosso IL3, aqui pra gente, ele vai ser igual a, vou botar aqui, 127,34, com um ângulo de menos 25,87 graus aqui pra gente. Tranquilo? Bom, esse é o nossa primeira corrente aqui pra gente. Essa corrente, como eu estou voltando, né, eu vou chamar ela como sendo a corrente IL3.1. Tranquilo? Bom, a corrente IL3, como Z2 e ZL3 estão em série, não tem nenhum circuito para cá agora, então a gente pode dizer também que a nossa corrente I2.1, que é a corrente que passa em Z2 ali, ela vai ser igual à corrente IL3. Opa, deixa eu consertar aqui que eu fiz errado. Vai ser igual à corrente IL3.1 também para a gente. Então esses dois dados aqui são importantes. Agora, bom, agora vamos calcular qual é a tensão no V2. Então fazendo a varredura indireta aqui. Então a tensão V2, ali para a gente, naquele ponto, eu vou chamar de tensão V2.1, a primeira interação, ela vai ser igual a tensão V3 para a gente, tensão V3.1, mais a corrente I2, que é a corrente que passa naquele trecho ali, corrente 2.1 aqui para a gente, vezes o valor de Z2 aqui para a gente, certo? Bom, calculando aqui, a gente sabe que o V3, né, ele é 7.200 com ângulo 0, vou suprimir aqui o ângulo. O nosso I2, eu vou só colocar aqui direto, I2.1, mas é o mesmo valor de 127,34, 25,87 de ângulo, certo? Vezes a impedância daquele trecho. Naquele trecho ali, se a gente voltar no slide anterior e verificar, é o Z2 esse cara aqui, 0,1449 mais J39,70. Então aqui vai entrar o 0,1449 mais um J aqui pra gente de 0,3970. Calculando essa expressão aqui, vai resultar para a gente que a tensão V2 ela é igual a 7.238,76 com um ângulo para a gente bem pequeno de 0,29 graus volts. Tá? Estou sempre tentando aproximar para duas casas decimais, arredondar os valores para duas casas decimais, tanto na tensão quanto no ângulo, e também vale para a corrente. Tá? Bom, uma vez que eu sei a tensão V2 aqui agora, eu consigo achar quanto vale o meu IL2, usando a mesma expressão do IL3. Então o nosso IL2, aqui para a gente, ele vai ser a potência do nossa carga 2 pela nossa tensão aplicada nessa carga, lembrando que ambos têm que ser o conjugado. Nesse caso aqui, a nossa potência para esse camarada é 500 mais J300,
É só voltar no slide anterior e verificar, certo? Vou até voltar aqui, ó, essa expressão aqui. E a tensão aqui embaixo vai ser a tensão V2,1 para a gente, certo? Que é essa expressão 7.238,76 e o ângulo 0,29, certo? Bom, calculando isso aqui, vai resultar para a gente numa corrente IL2 de carga aqui, que ela vai possuir o valor de 80,55 com o ângulo para a gente de 30,67 graus, isso aqui em amperes, tá? Não se esqueçam do conjugado, porque se não colocar o conjugado, esse ano vai ficar positivo, e aí vai dar tudo errado, beleza? Bom, agora essa corrente 1 aqui pra gente, essa corrente 1, ela é igual a quem? Ela é igual a esse L2, mais a corrente 2 que está passando aqui do nó 2 para o nó 3. Então vai ser igual ao nosso, mais, né, o nosso I2, 1, que é igual a 12734 com menos 25,87 de ângulo. Então quando eu somo esse valor de L2 aqui com esse valor aqui para a gente, o nosso resultado de corrente do I1 ali vai ser igual a 207,72 com o ângulo aqui de menos 27,73 graus amperes. Obviamente, essa nossa corrente aqui para a gente é a corrente I1 da primeira iteração. Tranquilo? Preciso calcular o valor de V1? Não, o valor de V1 não tem que calcular, porque o valor de V1 para a gente, ele é fixo, é como se fosse nossa referência, nosso terminal, nossa subestação dessa redistribuição. Então ele sempre vai ser 7.200 volts com o ângulo zero, certo? Agora que a gente calculou, fez a varredura indireta, a gente vai ter que iniciar agora o processo de varredura direta, ou forward, certo? A ideia desse forward agora é usar o valor dessas correntes que a gente calculou aqui agora para atualizar as tensões no nó 2 e no nó 3, certo? Então, nesse forward aqui agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, deixa eu fazer aqui para não complicar para a gente, no outro slide, então a nossa tensão do nosso nó 2, que seria da segunda tensão, da segunda interação, ela vai ser igual a quem? Ela vai ser igual à tensão do nosso nó 1, que é igual a VS para a gente, menos a queda de tensão nesse ramal aqui, nesse trecho do Z1. Então vai ser menos a nossa corrente I1, e essa corrente I1 aqui para a gente é que a gente calculou anteriormente, vezes o valor de Z1 aqui para a gente. Bom, calculando aqui, colocando 7.200 nesse nó, o nosso I1 aqui agora, que a gente calculou anteriormente, que é 207,72 com menos 27 graus de ângulo, vezes o Z1, que para a gente é, deixa eu achar aqui, o nosso valor de Z1, não tem aqui, o valor de Z1 para a gente, ele é 0,1739 mais J 03564, então vou até colocar aqui para vocês, então vai ser 7.200 menos o nosso I1 207,72, 207,72, com um ângulo aqui para a gente de menos 27,73, isso aqui vezes o valor de 17,39, 0,1739, mais o J aqui para a gente, 35,64. Certo? Fazendo esse cálculo aqui, vai resultar aqui para a gente que a nossa nova tensão no terminal 2, ela vai ser igual a 7133,75, com um ângulo de menos 0,39 volts. Pode ver que essa tensão aqui é bem diferente da tensão que a gente calculou aqui anteriormente, certo? Menor o valor porque agora a nossa tensão inicial no nó de subestação ela é menor do que a gente calculou anteriormente, certo? Bom, se eu tenho o valor de V2, agora eu consigo achar o V3, porque o V3 é o V2 menos queda de tensão aqui no ramal Z2. Então o nosso V3, 2 da segunda interação, vai ser igual ao nosso V2, 2,
menos o nosso I2, 1, que a gente calculou anteriormente, vezes o Z2 aqui para a gente. Esse nosso V2, 2 aqui para a gente, ele é a tensão, desculpa, V2, no caso aqui, nosso V2, 2, é 713375, então vai ficar aqui 71,7133,75, melhor falando, com um ângulo de menos 0,39, menos o nosso I2,1, o nosso I2,1, vamos encontrar o valor dele aqui agora, o nosso I2,1 é igual ao do L3, que é 127,34, que é 127,34, com o ângulo de menos 25,87, menos 25,87, vezes o valor de Z2. Z2 para a gente é 0,1449, 0,1449, mais o J aqui para a gente, 39,70. 0,3970. Calculando esse valor aqui, nós temos que o nosso V3, a segunda iteração, vai ser 7.095,45, com um ângulo de menos 0,69. Pode ver que o valor também difere do valor que a gente colocou anteriormente, que era 7.200. Bom, essas são então as tensões finais do circuito? Não sei, nós temos que fazer o cálculo dos erros. Então vamos fazer aqui agora o cálculo do erro, certo? Como é feito esse cálculo do erro? Ele é feito pelo o valor novo de tensão, certo? Menos o valor de tensão antigo, certo? Antigo. E aqui embaixo vai ser pela tensão nominal do sistema. Então, eu vou chamar de erro do terminal 3, erro 3 aqui, vai ser um caso, aqui é o módulo, né? É o módulo dos nossos valores aqui para a gente. Então, esse erro 3, aqui para a gente, ele vai ser igual a 7.095 vezes 0,45, que esse K é o módulo do valor de V3,2, menos o valor da tensão anterior, que era 7.200, que é o V3,1, sobre, aqui no caso, 7.200. Esse aqui para a gente vai dar 0,1452. Se eu fizer para o nó 2, eu vou ter aqui o valor de 7133,75, que é esse valor que a gente encontrou aqui agora, menos o valor anterior dele, que foi aqui, o 7238, certo? Então vai ser o 7238,76, e aqui embaixo é a tensão nominal do sistema, que é 7.200. Esse erro aqui vai dar 0,0146, certo? Só que botar aqui em módulo, né, para a gente, então aqui vai dar para a gente o valor desses erros aqui. Bom, a nossa tolerância do nosso exemplo era 0,01. Esses erros aqui, o maior deles não é menor do que 0,001. Então eu preciso agora refazer a varredura de novo indireta e depois direta para poder atualizar as tensões e ver se essas tensões novas, elas são tensões que se adequam dentro da faixa do nosso erro, nossa tolerância, certo? Então, é necessário aqui agora repetir o processo. Repetir o processo usando as novas tensões que a gente calculou. Certo? Bom, então vamos começar aqui agora a fazer o backward, né? Ou a varredura indireta. Partir daqui e vir para cá para o nó 1, atualizando as correntes. Bom, a nossa corrente, no caso IL3, é igual à corrente I2, a gente já viu isso. Então já vou dizer aqui direto que a nossa corrente IL3, ela é igual ao nosso corrente 2, que aqui, para a gente agora vai ser a segunda iteração da corrente, que vai depender da carga, da potência da carga SL3. Então vai ser o SL3, e aqui embaixo agora vai entrar para a gente a tensão V3. Mas qual tensão V3? A tensão V3 que a gente calculou aqui no último passo. Então vai ser a tensão V3, 2 aqui para a gente. Lembrando que isso aqui tudo tem que estar no conjugado, certo?
Se eu colocar aqui todos esses valores, vocês podem ir e voltar aqui no vídeo para relembrar quais são os valores, mas está destacado aqui para vocês, a nossa corrente I2, 2, ela vai ser igual a 129,22, com um ângulo aqui de menos 26,56 amperes, certo? Bom, agora a nossa tensão V2 ali para a gente, desse terminal aqui, ela vai ser igual a essa tensão V3 anterior para a gente, certo? Mais a queda de tensão no ramal aqui para a gente, do ramal 2. Então essa tensão aqui para a gente é a tensão V3,2, essa corrente 2,2 é essa que a gente calculou aqui agora, e esse Z2 aqui é a impedância desse ramal. Calculando esses valores aqui, eu não vou nem atribuir variável para esse camarada aqui, porque a gente vai atualizar depois o valor dele. Nossa ideia aqui é atualizar as correntes. Essa tensão aqui vai ser igual a 7.134 com 78 aqui, né? E um ângulo de menos 0,38 graus, certo? Bom, eu tenho que achar I1. Para achar I1, tem que achar quanto vale meu IL2. Então, esse meu IL2 aqui agora, esse meu IL2, a segunda interação, ele vai ser igual ao SL2, que é a potência aparente da carga 2, pela nossa tensão V2 aqui, que é essa tensão que a gente calculou aqui anteriormente, tá? Então, só colocando aqui, essa tensão V2 é a tensão que está entrando aqui para a gente. Então, o nosso IL2, aqui, se a gente calcular, ele vai ser igual a 81,72, com um ângulo de menos 31,34 graus aqui em amperes. Por fim, calculando, nossa corrente I1, que é do ramal que liga o nó 1 ao nó 2, ela é a soma da corrente de carga 2, da segunda interação, mais a nossa corrente de ramal ali, I2, 2, que está ali em cima, certo? Então aqui vai ser 81,72 com esse ângulo aqui, mais 129,22 com esse ângulo aqui. Somando os dois, vai resultar para a gente que o nosso I1, 2, ele vai ser igual a 210,77, com um ângulo de menos 28,41 graus, isso aqui também em ampere, certo? Agora, a gente vai fazer o quê? Forward novamente. Atualizar agora as tensões no nó 2 e no nó 3, sabendo que a tensão do nó 1 ela é sempre igual a 7.200 com ângulo zero. Tranquilo? Bom, fazendo agora essa nossa atualização, eu vou colocar um outro lá, só para não confundir aqui no meio. A gente vai agora encontrar quem que é a tensão 2 da terceira atualização dela. Então, ela é igual a tensão V1, que é igual a VS para a gente, menos o nosso I1, 2, vezes o valor de Z1. Então, esse V1 aqui para a gente é 7.200 com ângulo zero. O I1, 2 aqui para a gente é 210,77, então 210,77, com ângulo de menos 28,41, menos 28,41, e a nossa impedância aqui desse trecho, deixa eu recuperar aqui o valor para a gente, é 17,39 J3564. Então é 0,1739 mais J 3564. 3564. Calculando isso aqui, então nosso V2, 3 agora para a gente, se a gente calcular esse valor, ele vai ser igual a 7132,19, com um ângulo aqui de menos 0,39 graus. Beleza? A nossa tensão, então, V3, 3, que é agora do final lá, ela vai ser igual a tensão V2, 3, menos nossa corrente I2, 2,
vezes o valor de Z2 aqui para a gente. Então, a gente tem o seguinte, que nós temos um 7132, opa, esqueci aqui a vírgula, 7132,19 com menos 0,39 vezes, no caso menos, né, a corrente 2, que ela é igual, vamos caçar aqui o valor dela, 129,22, 129,22 com o ângulo de 26,56, então menos 26,56, vezes a impedância desse ramal, que é o Z2. O Z2 aqui para a gente, se não me falha a memória, isso aqui, ó, 0,1449, 0,1449, mais o J, 39,70. Certo? Calculando isso aqui agora para a gente, nossa tensão V3, 3, ela vai ser igual a quem aqui agora? Vai ser igual a 7.092,86 aqui, certo? Com um ângulo de menos 0,69. Isso aqui para a gente em volts. Acabou? Não sei. Vamos ver agora o cálculo dos erros. Aqui para a gente. Então, de novo, o erro associado ao nó da tensão 3, o valor é o módulo da tensão atual, então vai ser 7.092,86, menos a tensão, o módulo da tensão antiga para a gente, que é 7.095,45, então vai ser 7.095,45, e aqui embaixo para a gente é a tensão nominal do sistema, que é 7.200. Isso aqui, em módulo para a gente, né, o valor em módulo aqui, vai dar 0,0003. E na tensão no nó 2, o erro para a gente vai ser a tensão atual, que é o 7132,19, que está ali em cima, né? Menos o anterior, e o anterior para a gente, deixa eu só achar aqui ele, onde a gente colocou, aqui, ó, o 7133,75, aqui para a gente, que é o V22, que é o 7133,75, e isso aqui tudo sobre o valor de 7.200. O módulo disso aqui para a gente vai dar o valor de 0,0002. Bom, esses dois erros aqui agora para a gente, vocês podem ver que eles estão menor que a tolerância que a gente tinha colocado como sendo 0,01. Lembrando que esse valor aqui, tolerância, é a questão que dá, né, ou o sistema que dá, ou você arbitra para o seu circuito, ele foi dado aqui para a gente como 0,001, certo? Então, nesse caso aqui, nosso sistema convergiu, a gente fala, né? Então, as tensões aqui agora, elas satisfazem para a gente a nossa questão. Então, resumindo, como que a gente ficou? A tensão V1 para a gente, ela é a tensão da fonte, então ela é 7.200 com o ângulo 0, né? E tensão em volts. A nossa tensão V2 é a tensão da nossa última iteração, que para a gente aqui é o 7132,19 com o ângulo de menos 0,39. E a tensão V3 aqui para a gente, ela é o 7.092,86 com menos 0,69 volts. E podem reparar que esse resultado faz muito sentido, porque essa tensão aqui tem um ângulo 0, certo? E tanto a carga ZL2 e a ZL3 são cargas que são do tipo indutivas, né? Elas consomem potência reativa. Então, espera-se sim, né, é esperado que ocorra uma queda de tensão a cada passagem de ramal desse nosso trecho. Então, começa a tensão maior e vai decaindo até esse último ponto aqui para a gente. Tranquilo? Bom, já as nossas correntes de linha ali para a gente, o nosso I1 vai ser o nosso último valor de corrente, que foi igual a 207,72
com o ângulo de menos 27,73 graus, isso aqui para a gente em amperes, tá? E o nosso I2 ali para a gente, ele é o valor de 127,34 com o ângulo de menos 25,87 também amperes. Lembrando que esses valores aqui nós calculamos nesse último backward que a gente fez, a varredura indireta que a gente fez, que é o valor aqui para a gente calculado. Deixa eu achar aqui o valor dele, 210. Cadê? Peraí. Deixa eu só ver aqui. Na verdade, deixa eu consertar aqui, que eu anotei errado quando eu fiz. Vamos só consertar aqui então. Vamos lá. A nossa corrente I1 é a última corrente que a gente calculou. Então, essa corrente que a gente calculou aqui por último é essa corrente I12 aqui, que ela é igual ao valor de 210,77. Beleza? Deixa eu só confirmar. E aqui é isso mesmo. Então, a nossa corrente final aqui ela é igual a 210,77 com um ângulo de menos 28,41, certo? Coincide com o valor que está aqui, beleza? Que é o valor que a gente conseguiu calcular aqui. E a nossa corrente I2 aqui para a gente é a corrente de 129,22, que foi que a gente usou para calcular, que é a de tensão por último aqui agora. Então vai ser a corrente de 129,22 com um ângulo aqui para a gente de menos 26,56 amperes, graus amperes, né? Por fim, faltam os nossos ILs, né? Quem é a corrente L2 e quem é a corrente L3. Bom, o IL3 é fácil, o IL3 é igual a I2, que eles estão em série. Então aqui também vale 129,22 com um ângulo de menos 26,56 graus aqui para a gente. E o nosso valor de IL2 aqui para a gente é o nosso cálculo da última iteração de L2. Se a gente voltar aqui para a gente, é esse cálculo aqui, que é 81,72 com menos 31,34. Então aqui para a gente vai entrar 81,72 com um ângulo aqui para a gente de menos 31,34, isso aqui em amperes. Beleza? Então pronto, a gente fez esse exemplo aqui agora para redes, né, para cargas não lineares. Então, eu simplifiquei a rede, obviamente, porque para ficar mais fácil para fazer, porque daria muito mais trabalho braçal, mas com menos nós não tira o mérito da questão, né, de tentar entender essa prática, fazer o backward e o forward sweeping, né, a varredura direta e indireta, e é dessa forma que se faz. Então é interessante que pelo menos uma vez na vida vocês peguem e façam um exemplo disso, 2 exemplos, para tentar entender de fato o que está acontecendo, né, qual que é a lógica por trás dessa mecânica, desse passo a passo, para que depois vocês possam confiar no algoritmo que está rodando, ou um software, e entender de fato qual é o passo a passo desse algoritmo, né? Não vamos confiar numa caixa preta sem conhecer o mínimo dessa caixa preta, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, se eu fizer uma coisa errada, vocês coloquem nos comentários aqui. Vou deixar linkado os vídeos em algum canto aqui da tela e também vão estar na descrição. Tá bom? Nos vemos na próxima.